Meu nome é Áquila Santiago, eu tenho 22 anos e eu sou modelo de OnlyFans. Meu nome é Bruno, eu tenho 32 anos. Hoje eu trabalho exclusivamente com criação de conteúdo adulto. Eu sou a Queen Goddess, eu tenho 25 anos atualmente e eu sou trabalhadora sexual. Eu já trabalho há 1 ano com a venda de conteúdo e antes disso eu trabalhava na administração de uma concessionária e durante os finais de semana eu era guia de turismo. Antes de trabalhar com a venda de conteúdo adulto, eu sou formado em engenharia mecatrônica e tecnologia em comércio exterior. Por conta da demanda de criação de conteúdo adulto, acabei decidindo sair disso e me dedicar full time agora à criação de conteúdo adulto. Na parte de vídeo, tanto para sites por visualização e aplicativos, né? Aplicativos de venda direta. Então, eu fiz poucas coisas, né, assim, de trabalho. Então, um dos trabalhos que eu tive foi de telemarketing, mas não dura tanto tempo e eu já vim pra área, assim, que eu queria mesmo. Quando eu conheci esse trabalho, há bastante tempo, né? E eu só admirava. É aquela coisa de menino, criança, assim. A gente vai chegando na puberdade e vai pensando, pô, deve ser mó legal fazer isso aí que esses caras fazem. Deve ser um vidão. O OnlyFans ele foi apresentado para mim através de uma colega. Eu estava no bar conversando com ela e ela começou a falar como era incrível o trabalho dela, que ela era autônoma. E brilhou os meus olhos, eu adorei. Eu estava num trabalho que estava me estressando muito. Eu trabalhava 7 dias por semana. Então, eu adorei a ideia de ser autônoma, de ser modelo, de poder produzir meu próprio conteúdo. Então, foi meio que sozinha, porque desde antes de eu começar a fazer esse trabalho, eu sempre gostei muito de fazer sexo online, essas coisas. Eu não podia sair muito, então eu sempre tive esse negócio de me exibir na câmera e essas coisas, sabe? O meu conteúdo ele visa bastante a sensualidade feminina. Eu tenho diversos tipos de conteúdo porque também é preciso variar bastante. Mas o meu foco principal é o smoking fetiche, que é fetiche por mulheres fumando. O meu conteúdo em especial, eu gravo com a minha noiva, gravo com outras meninas. Eu tenho conteúdo solo, são basicamente fotografias sensuais. Mas fora isso, nos meus canais, você vai encontrar esse tipo de conteúdo. Eu com a minha noiva, eu com outras meninas. Basicamente, esse é o meu tipo de conteúdo. Meu conteúdo é bem diversificado, né? Porque como eu comecei fazendo umas coisas mais light, eu comecei como modelo, né? Alternativa. Então eu tirava umas fotinhas sensuais, assim, uns videozinhos mais sensuais. Aí depois eu fui pro camming, comecei a ser cam girl. E por último agora eu sou atriz e tô fazendo todos esses trabalhos. Então tem tudo isso nos meus trabalhos e eu faço tudo até hoje. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é isso. Eu acho que tem vários motivos, né? Não tem um motivo, né? Acho que primeiro tem um motivo comercial, né? Acho que as pessoas também estão buscando nas redes sociais modo de ganhar dinheiro, modo de ter sucesso, né? Antigamente, sempre que você perguntava, né, para as crianças e adolescentes mais pobres o que elas queriam ser, todas queriam ser, as meninas queriam ser atriz, né, que era uma maneira de ter sucesso, visibilidade e dinheiro, né? E os meninos jogadores de futebol, né? Eles gostariam de ser jogador de futebol. Hoje você pergunta para eles, a maioria quer ser influencer, né? Que é alguma coisa X, né? Que é aparecer na internet e ganhar dinheiro com isso, né? Monetizar. Veja, a gente está numa sociedade que todo mundo se expõe, né? Inclusive voluntariamente na internet, né? Então as pessoas tiram foto de biquíni, tiram fotos sensuais, mas está postando dentro da rede dela, né? No começo, não foi uma coisa muito agradável, não. No começo. Mas aí no começo era aquela coisa. Você vai desistir dos teus sonhos pra vender conteúdo pelado na internet. Na verdade, não foi a palavra vender conteúdo, foi pra fazer pornô na internet. Falei, e aí?
Não é que eu tô desistindo dos meus sonhos, né? Os sonhos estão aí. A gente só precisa ver qual que é o melhor caminho para alcançar eles. A minha família, na verdade, ela descobriu com que eu trabalho, eu não cheguei a contar. Eles descobriram e eles ficaram completamente assustados, porque eles não tinham nenhuma referência do que é. Então, o que eu fiz para ajudar eles a entenderem era... Eu associei a revistas, inclusive a Playboy, associei a revistas ou novelas, enfim, gente... A nudez tá aí desde a Grécia Antiga, então eu pude associar com bastante coisa. Hoje em dia só é virtual. Mas a minha família entende, eles não gostam porque eles são religiosos, mas eles me respeitam porque eu pago as minhas próprias contas e moro sozinha. Foi esse baque inicial para eles, saber que eu ia fazer esse tipo de coisa. Existem pessoas da minha família que ainda não sabem oficialmente o que eu trabalho. Até então desconfiam, com certeza, até porque me seguem em rede social, eu publico as coisas e tudo mais, faço as divulgações que têm que ser feitas. A minha família sabe com quem eu trabalho, né? E eles souberam isso desde antes, né? Eles sempre notaram um comportamento sexual diferente meu, assim. Então eu sempre tive problema com isso, né? De não estar fazendo coisas, por exemplo, estudando para estar, né, fazendo coisas sexuais e tudo mais. E então eles sempre souberam, tem alguma coisa diferente nela. Aí eu comecei a querer ser modelo e eles já tinham medo daí, né, de eu querer ser modelo. Aí eles, não vai ser modelo. Aí eu comecei a ser modelo sensual, foi pior do que eles imaginavam, né, na visão deles. E aí já logo ali teve a reprovação, né. Eles souberam, nunca escondi nada, assim. Mas eles souberam e não gostaram nem um pouco. E já nessa época eles romperam comigo, assim. Então foi antes de eu fazer camming, foi antes de eu começar a atuar, antes de eu fazer tudo que eu faço hoje em dia, sabe? Já ali nas fotos sensuais, pronto, reprovação total. E foi ali, entendeu? Que a gente perdeu esse vínculo. Gera conflitos, né? Porque a gente tem uma moralidade sobre a sexualidade, né? Que... não aceita, né, a venda da intimidade, né? Então, dentro dessa moral não cabe você vender a sua intimidade. Então a família pode reprovar, pode não aceitar, pode ter vergonha, né? Então isso pode gerar conflito, claro, dentro da família. Minha vida eu sou independente, nunca pedi nada para ninguém. Nunca pedi ajuda pra ninguém, tudo que eu conquistei, que eu tenho hoje, muita coisa foi sozinho, muito mais coisa fui eu e a Gabi junto. Então não tem muito que alguém reclamar, falar, eu não queria isso pra sua vida, falar, que pena. Então bancasse o resto da minha vida, né? Como isso não acontece, e mesmo que bancasse, eu acho que em algum momento a gente ia tocar o foda-se e ia começar a fazer alguma coisa. Pra gente mesmo, que um pouco do que a gente quer. Mas a relação é boa, hoje em dia. Eu não toco no assunto, eles também não. É um negócio assim, eu sei o que você faz, eu sei o que você faz, mas eu não vou comentar sobre o que você faz. Então, eu sei que você sabe que você sabe, que o que eu sei que você sabe, e eu também não comento nada. Então, a gente mantém ali uma neutralidade. Cada plataforma funciona de um jeito diferente, mas o OnlyFans ele tem uma proteção muito grande para qualquer coisa que degrine a imagem humana. Então, não pode algumas palavras como sangue, criança, não pode, para não associar pedofilia. Então, a plataforma ela toma bastante cuidado com seus criadores de conteúdo e até mesmo com os clientes. Então, eu acho que as plataformas têm uma política de bloqueio, assim, com certeza, de coisas que não são próprias, né, para aquela plataforma. Então, toda plataforma tem a sua regra, toda plataforma tem as suas diretrizes, né, que você tem que seguir. O que você pode postar, o que você não pode postar. Isso até as plataformas mais abertas, assim, também tem suas regras. E também tem seus bots, né, seus robôs e seus meios, assim. Algumas contratam até pessoas para analisarem os vídeos, para verem se tem alguma coisa errada, né, alguma coisa imprópria.
e tudo mais. Tem todo esse cuidado. Sobre a monetização, ela funciona da seguinte forma. Varia de site para site. Sites de tubo, onde a gente ganha por visualização, os sites trabalham diferente. A maioria deles trabalham a cada 1000 visualizações. Então, no Pornhub, por exemplo, a cada 1000 visualizações, a gente ganha 73 centavos de dólar no vídeo gratuito. As visualizações de quem assina o site, eu ganho muito mais. Chego a ganhar, às vezes, vamos supor, a cada 300 visualizações, eu posso ganhar, às vezes, 20, 25 dólares, às vezes, pela visualização. Para cada essas 300, 400 visualizações. Depende de quantas propagandas foram passando durante o vídeo. E sites como, por exemplo, o OnlyFans, o Privacy, esses sites têm mais formas de ganho. E aí você ganha pela inscrição, e aí o próprio criador define quanto ele vai ganhar pela inscrição no OnlyFans, no Privacy, além de poder vender conteúdos lá dentro. Nesse meio, tem muito uma coisa de piratear, né, o conteúdo alheio. Isso existe sim, muito. É um problema, né, de vazar conteúdo. Tem pessoas que, por exemplo, só trabalham com plataforma privada. Aí o conteúdo dessa pessoa é vazado, todo o dinheiro da pessoa tá ali, vazado, entendeu? Como lidar com o vazamento de conteúdo, né? Marca d'água. E lida da melhor forma possível. Coloca na cabeça que é um merchan gratuito. Acho que a partir do momento que você está disposto a colocar alguma coisa na internet, precisa ver a consciência que ela nunca mais vai sair. Então, eu ainda não peguei nenhum conteúdo meu vazado, mas eu sei que as plataformas me oferecem apoio. Por exemplo, a Privacy me oferece apoio jurídico, caso isso aconteça, para que eu possa entrar com uma ação, enfim, para retirar o conteúdo. Nessa profissão, o lado pessoal e o profissional realmente ficam assim, atrelados, né? Você não sabe quando é a hora de descansar, quando é a hora de trabalhar, tudo é trabalho, tudo é descanso, assim, você tem que tomar esse cuidado, né? Principalmente, assim, nesse começo que eu trabalhava em casa. Então, nossa, é muito difícil você separar o espaço, né, do que é espaço de trabalho, espaço de lazer. Então, isso eu sempre tive uma dificuldade muito grande de separar. Porque eu sou uma pessoa muito workaholic, assim. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar. Então, não tem limite, assim. O limite é a exaustão. Então, eu vou me empolgando com as coisas e vou fazendo. Até que uma hora eu vejo que eu já tô esgotada, morrendo de sono, cansada, assim, fisicamente. E eu falo, não, tá bom, agora eu vou descansar. Mas é muito difícil, sim. Essa é a minha luta. A minha intimidade é bastante mostrada, é o meu corpo. E eu criei um personagem. Eu acho que é preciso criar um personagem pra viver o mundo exterior. Então eu criei um personagem que é bem parecido comigo, mas é uma outra persona. Eu sou totalmente profissional. Então eu consigo separar facilmente da minha vida pessoal para minha vida profissional. Talvez tenha maneiras de separar, de traçar um limite, né? E a partir daquele limite a pessoa se organizar, né? O que é a vida íntima dela e com certeza, né? A intimidade das pessoas é muito diferente, talvez, do que elas exponham, outras não, né? Outras talvez a própria intimidade, né? A maneira de ser com a própria sexualidade, talvez até um certo exibicionismo, né? Ter prazer em falar da própria sexualidade, de mostrar o próprio corpo e tudo, seja a própria, o pessoal e o profissional sejam a mesma coisa, né? Você escolheu aquilo. Você escolheu se expor na internet. Tem gente que faz porque acha que é fácil. E que nem eu falei, não é fácil. Envolve muito mais coisa. Envolve uma força mental muito... Tem um preparo mental muito forte, né? Nesse meio é muito importante você ter um acompanhamento psicológico. Se precisar também um acompanhamento psiquiátrico, né? Porque todos nós precisamos, né? Quem não precisa? Todas as profissões, sim, têm as suas partes ruins, todas as pessoas têm, sim, seus traumas, né?
as coisas para trabalhar em si próprio, né? Então eu acho muito importante, sim, você sempre estar cuidando da mente, da sua sanidade. Se começar a sentir que uma coisa não é legal, não faz bem pra você, pra que você vai fazer aquilo, sabe? E claro, sempre que alguém tiver algum sofrimento, excesso de ansiedade, né, excessiva, que é um mal-estar que não sabe de onde vem, ou que sabe de onde vem, mas não consegue lidar, enfim, deve procurar, né, um trabalho psicoterápico. Mas eu acho que o trabalho coletivo poderia ser uma coisa muito interessante para essas trabalhadoras, né? Nessa profissão existem várias coisas desagradáveis, né, que podem acontecer com a gente. Isso vai desde preconceito, né, que existe sim, as pessoas sabendo quem você é, as pessoas já vão te tratar um pouco diferente, né? Seja gostando e te enchendo de perguntas, seja não gostando e te reprovando, entendeu? Como também eu sinto que por eu ser mulher também tem coisas perigosas, né? Que além de desagradáveis são perigosas, que podem acontecer comigo também, e já aconteceram comigo também. E, por exemplo, né, de pessoa saber e querer perseguir, entendeu? Pra fazer alguma coisa, isso já aconteceu. Inclusive, nossa, muito próximo, assim, de mim, sabe? É bizarro. É proibido no Brasil agenciar, mas existem bastante pessoas que agenciam outros modelos e se torna uma forma de exploração. Pelo menos foi no meu caso, que eu estava sendo agenciada, mas eu não tinha acesso ao valor que eu recebia, que eu trabalhava. Então acontece bastante, infelizmente, isso no Brasil e fora, principalmente exterior. É difícil alguma garota que esteja bombando no OnlyFans que não tem uma agência. Então ocorre bastante exploração, infelizmente. Também tem todo um negócio de doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis, que é o fantasma da nossa profissão. Então, além de todo o cuidado, além de sempre manter os exames em dia e tudo mais, os produtores passando essa conscientização pra gente. Olha, gente, na vida pessoal, usem camisinha, por favor, tomem cuidado, tudo mais. Eu posso falar o que eu tô fazendo, sabe? Eu não posso garantir o que o outro está fazendo. Então, esse também é uma coisa desagradável que pode acontecer, assim, é um risco, a gente toma cuidado, mas é uma coisa que tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu não pretendo trabalhar com conteúdo a minha vida inteira. Eu acredito que seja mais um dos primeiros passos para começar a minha vida autônoma, qualquer outra coisa. No meu caso, eu pretendo sim produzir conteúdo, né, e trabalhar com esse ramo sexual até o resto da minha vida. Meu sonho, já pensou? Eu chegar a ser uma velhinha e tá lá produzindo conteúdo. Nossa, adoro. Eu acho que eu só não me arrependo de ter começado antes, porque é uma profissão maravilhosa que eu faço o meu tempo. Se eu quiser, eu posso trabalhar uma semana e o resto do mês não trabalhar. Tudo depende do meu foco e da minha meta. Então, eu acho que eu não me arrependo de nada, só de não ter começado antes mesmo. Em alguns momentos, eu já tive a instabilidade de me arrepender, de querer desistir pela exposição da minha imagem, mas eu entendo que é só a parte profissional. Hoje em dia, com a ajuda profissional, né, psicólogo, hoje eu consigo separar a minha vida pessoal do que a minha vida como modelo. Não me arrependo, não. Eu na verdade, se existe algum arrependimento, é não ter começado algumas plataformas antes. Mas, conversando com a minha noiva, a gente sempre entende que talvez a gente não começou antes porque não era o momento correto. A gente talvez não soubesse lidar com tudo que viria se a gente tivesse começado antes. Então, tudo é um desenvolvimento pessoal. Então, se existe um arrependimento, é só de não ter começado algumas coisas antes. Gente, se tem uma coisa que eu não me arrependo, é de ter começado a fazer conteúdo pra internet, viu? Eu me arrependo de não saber que era possível, né? Ganhar dinheiro com isso antes. Porém, né, quando a gente não sabe, aí a gente tá perdoado, né? Mas gosto muito do que eu faço, sempre me senti muito bem fazendo o que eu faço. Então, é uma coisa assim que eu vou continuar fazendo pela minha vida aí. Bom, eu sou feliz
quando eu consigo cumprir as minhas metas. Eu também luto bastante contra a procrastinação, porque quando você é autônomo e você tem todo o tempo do mundo, às vezes a gente fica adiando e tudo mais e acaba não fazendo. Mas quando eu consigo cumprir as minhas metas e sempre depois que eu consigo fazer gravações, o dia de produzir conteúdo mesmo, eu me sinto muito satisfeita comigo mesma, eu me sinto muito feliz. Principalmente quando o dinheiro entra na conta. Então, atualmente eu me considero uma pessoa feliz, profissionalmente sim, realizado. Hoje eu trabalho em casa com ela. A gente tem nossa sistemática de trabalho, mas que nem semana passada eu falei pra ela que eu estava extremamente feliz por a gente estar almoçando junto. Uma coisa simples. Só que durante 7 anos de relacionamento com ela, trabalhando em outras coisas que eu trabalhei antes disso, eu nunca tive uma quarta-feira onde eu almocei, que não fosse um feriado, uma quarta-feira que eu acordasse de manhã, tomasse café da manhã com ela e a gente falasse, vamos ali almoçar? Mas sim, me considero feliz trabalhando com isso, realizado profissionalmente, até porque recentemente eu pedi demissão do meu trabalho antigo, para focar só nisso. Eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente, porque eu comecei assim, bem devagar, eu tive o meu tempo, eu fui entendendo como é que funcionavam as coisas. Antes de eu começar a fazer, será que eu vou me sentir bem com isso? Será que é isso mesmo que eu quero? Então, quando eu comecei a fazer as coisas, eu já tinha certeza do que eu queria, já sabia tudo que eu queria fazer, o que eu não ia aceitar fazer. Então, isso fez com que tudo fluísse muito melhor e que hoje em dia eu chegasse onde eu tô, né? Que é gravar bastante, gravar tudo que eu gosto, várias coisas diferentes. Tá todo dia, assim, praticamente sendo chamada para produções diferentes. Aí tendo que conciliar também as minhas próprias produções. Mas eu tô muito feliz. Muito trabalho. Então, na verdade, tem só uma. Se serve uma frase que fica na minha cabeça, até que é de uma série. Tem muita gente que chama a gente de prostituto, né? Fala que é fácil ganhar dinheiro e tal. Então tem uma frase da série lá do Peaky Blinders, que o Thomas Shelby fala: todos somos prostitutas, só depende qual parte de você tá vendendo. Então é só isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Eu trabalho com conteúdo adulto, eu vendo imagem do meu corpo. O médico, um cirurgião médico, vende a habilidade de mão que ele tem para conseguir costurar uma pessoa. Um dentista vende o conhecimento ortodôntico que ele tem. Um profissional de audiovisual vende a qualidade de imagem e som que você é capaz de produzir. E eu vendo a minha imagem.